Olá, meu amado irmão, alô internautas de todo o Brasil. É com grande alegria que estou aqui com vocês na cozinha da minha casa, tomando esse café que saiu agora, servido. Muito bem, eu quero aproveitar este momento aqui, estamos nos preparando para dar um estudo da Palavra de Deus e eu quero convidar você que está aí me assistindo nesse momento a meditar comigo então, nesta oportunidade, numa passagem que se encontra, apenas um versículo que se encontra na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 6, verso 18, que diz, acompanhe comigo: E serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Eu serei para vocês pai, eu serei para vocês Deus, diz a Bíblia, diz o Todo-Poderoso. E eu quero dizer para você, nesta oportunidade, prezado telespectador da Palavra de Deus, que o Todo-Poderoso se chama Jesus Cristo. Diz a Bíblia em 1 João 5,20, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Lamentavelmente, a religião coloca Jesus Cristo num segundo plano na divindade. Jesus Cristo, para o sistema religioso, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Mas eu quero falar para você nesta oportunidade que Cristo nunca ocupou um segundo lugar na divindade. Jesus Cristo se apresenta em Apocalipse capítulo 1, nos versos 7 e 8, ele se apresenta como o primeiro e o último, e ainda diz mais, o Todo-Poderoso. Pode ler, pode pesquisar. Estive morto, revivi, estou vivo pelo século dos séculos, diz o Todo-Poderoso, Apocalipse capítulo 1, do verso 7 em diante. Isso é muito importante. Em nenhuma das suas páginas, as Escrituras Sagradas dizem ou afirmam que Jesus Cristo ocupa um segundo lugar. Em nenhum texto sagrado diz isso. Em nenhum texto sagrado Jesus ocupa na divindade esta posição. Não há hierarquia na divindade, essa é a melhor expressão. É a melhor maneira mais clara que eu quero falar para você nesta oportunidade. Não existe hierarquia em se tratando de Deus. Diz a Bíblia, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Por isso a palavra de Deus diz em 2 Coríntios capítulo 6, verso 18, e serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Lá em Filipenses capítulo 2 diz que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Este Senhor aqui é Cristo, não há outro além dele, não existe outro fora dele lá na divindade. Lá na primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo faz a seguinte afirmação, ainda que para muitos existem muitos senhores, para outros existem vários senhores, vários deuses, para nós todavia há um só Senhor. Senhor é em um sentido amplo da palavra, todo o sentido que você puder imaginar. Jesus Cristo é o Senhor. Esse Jesus Cristo é o Senhor que a Bíblia tanto afirma e que tantas pessoas falam por aí afora, está querendo dizer que Jesus Cristo é Deus, que Ele tem todo o governo. E Deus, diz a Bíblia, não divide a sua glória com ninguém, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra existe outro semelhante a Ele. Ele é o Todo-Poderoso. Estive morto, revivi, estou vivo, diz o Todo-Poderoso lá em Apocalipse. Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso. Diz também o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Colossos, capítulo 1, verso 17, que Jesus Cristo quer ser o primeiro em tudo. Em tudo Cristo tem que ser o primeiro. Primeiro em todo um sentido. Como pode a religião dar um segundo lugar para Jesus? Colocá-lo em segundo lugar. Colocá-lo numa hierarquia ocupando a segunda posição. Não existe isso. O Jeová do Velho Testamento afirmou lá em Ezequiel capítulo 34, eu mesmo vou aí, vou buscar as minhas ovelhas, diz o Senhor. Jeová, o Todo-Poderoso, pode pesquisar nas traduções, o próprio Jeová dos exércitos se comprometeu a vir a esta terra resgatar as suas ovelhas, resgatar o seu povo. A Trindade é uma mentira. A Trindade é uma mentira inventada em Roma. Roma não conhece a palavra de Deus, nunca conheceu. Roma quer saber de poder, de autoridade, governar tudo.
esse evangelho vindo de Roma, não come este evangelho, não aceita esta mensagem, porque é um evangelho carregado de fermento, e Cristo fala em Mateus capítulo 24, olha, cuidado com os fermentos dos fariseus, sai fora desses fermentos aí. Jesus Cristo é o primeiro e o último. Em João capítulo 10, verso 30, ele fala, eu e o Pai somos um. Ele está dizendo em todos os sentidos. Não é um em acordo, um em harmonia, não é um único. Ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Moisés fez essa questão de determinar, de criar este mandamento que os judeus não aceitam outro. Os judeus não aceitam adorar outro. Embora não conheceram Cristo, aí já é outra questão, não aceitaram Ele como este Deus Todo-Poderoso e único. Lá em capítulo 1 de João fala, estava no mundo, o mundo foi feito por Ele, porém o mundo não o conheceu e continua não o conhecendo quando dá para Ele um segundo lugar. Continua não conhecendo quando dá para Cristo uma segunda posição no céu. Primeiro é o papai, primeiro é Jeová, depois vem Jesus, depois vem o Espírito Santo. Que confusão, que loucura é essa? A Bíblia nunca falou isso. A Bíblia nunca afirmou essa tamanha loucura que inventaram. Jesus Cristo é, diz a Bíblia, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Tem que entender a linguagem de Cristo. Por que ele falava assim? Por que os autores sacros falavam das duas naturezas, sabiam diferenciar de uma natureza para outra de Cristo, quando se referia à divindade, quando se referia a Cristo homem? Isso é que temos que investigar na Bíblia. Se tem alguma coisa que você de repente não entende, que eu e você não entendemos, temos que examinar. Não foi isso que Cristo disse? Examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. João capítulo 5, verso 39. Examinar. Você sabe o que é examinar? Não é apenas ler superficialmente. Não é apenas compreender alguma coisa e entendi. Não. Examinar é procurar de Gênesis a Apocalipse. Eu vou falar uma coisa para você. A Bíblia é cristocêntrica. Cristo de Gênesis a Apocalipse. Por isso ele disse, eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Você não está contente com isso? Não está satisfeito? Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 22. Ouça como Cristo, veja como Cristo, ele encerra, assina o livro de Apocalipse. Confira comigo. Apocalipse 22, verso 16 diz assim: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a descendência de Davi. Eu sou a raiz e a descendência de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Eu, Jesus, sou a raiz. O que você entende por isso, querido? O que nós devemos analisar? Ao mesmo tempo que ele é o pai de Davi, ele é descendente também, ele é filho. Mas é o pai de Davi. Isaías capítulo 9, verso 6, 800 anos antes de Cristo vir a esta terra, Isaías já havia profetizado, olha, vai nascer um menino que ao mesmo tempo ele é maravilhoso, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Pai da eternidade. Cristo é o Pai da eternidade. E Jesus falava tanto, a linguagem de Cristo dava tanto a entender que havia um Pai fora dele, que Felipe pergunta lá em João capítulo 14, o Senhor fala tanto do Pai, mostra-nos o Pai que basta. E qual foi a resposta de Cristo? Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe, e assim vivem muitas pessoas. Assim vivem muitas pessoas. Quanto tempo no Evangelho, quanto tempo caminhando na igreja, quanto tempo indo, servindo, se dedicando, e quando você vai falar deste assunto, as pessoas parece que dão um nó na cabeça, não entendem muito bem, não compreendem, nunca vai entender. Pastor, a Trindade é um mistério que só vai ser revelado naquele grande dia. Aonde está escrito isso? Aonde você viu isso?
A Bíblia diz, não se glorie, lá em Jeremias 9, capítulo 9, verso 23 em diante diz, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Aquele que tiver de se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, em saber que eu sou o Senhor Todo-Poderoso. Apocalipse 6 e 7. A divindade não se divide. Não é uma coisa, uma harmonia 100%, como se fosse um casal. Um casal com duas pessoas, mas vamos lá, é uma união, tem que haver o amor. Olha o casal, meu amigo, se tem um lugar onde tem às vezes muito desentendimento, é num lar. Onde tem divergências de pensamento, é num lar. Uma só carne, uma só união, mas tem problemas. Não vem dizer que não tem, que tem. É preciso ter sabedoria para administrar os problemas, as divergências, as questões de gostos, enfim. Mas sempre vai ter uma coisa, sempre um vai ser contra algo, o outro a favor, e aquela coisa até chegar a um consenso. Imagina uma divindade desta maneira. Não. Deus é um só. Um escriba pergunta para Jesus, mestre, qual é o maior de todos os mandamentos? Marcos capítulo 12, verso 28 em diante. Jesus Cristo respondeu, o primeiro de todos, o maior de todos os mandamentos é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Citou Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Maior. E o escriba falou, respondeste bem, mestre. Correto? Então, prezado ouvinte, Deus triuno, Deus trino, não existe, essa palavra não está na Bíblia. Na Bíblia você vai encontrar Deus único, único em todos os sentidos, único em todos os sentidos. Por isso eu quero te chamar a atenção para esta mensagem. Há muito que se estudar, há muito que se aprender, mas eu convido a você a refletir comigo numa outra oportunidade, neste mesmo canal e neste mesmo horário. Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante. Amém. No caminho do Gólgota, lá foi Deus sofrer por mim, sofrer por mim. As pedras que pisou, jamais pisarei, mesmo